Olá, tudo bem, pessoal? Vamos continuar com a arte islâmica? Mas antes, não esquece da minha curtida. Vai lá, aperta a mãozinha, tá bom? Obrigada. Vamos lá? Como eu já disse a vocês, estudar a arte do mundo islâmico é um grande desafio. Muito por causa do alcance geográfico enorme e cronológico também, muito tempo. Essa arte islâmica abrange 1.300 anos de história. E aí, com essa expansão, durante esse tempo todo, a gente vê uma mistura. E por isso eu vou falar agora mais detalhadamente da mesquita de Córdoba, em Córdoba, na Espanha, que é fruto dessa mistura. Por quê? Porque os muçulmanos foram bater lá na Península Ibérica, Portugal, Espanha, né? E aí as culturas se misturaram. Vamos entender melhor? Vamos lá? Bem, essa mesquita é uma das estruturas mais antigas ainda de pé, desde a época em que os muçulmanos governavam o Al-Andalus, que é a Ibéria muçulmana, que ocupava a maior parte da Espanha, Portugal e uma pequena parte do sul da França. No final do século VIII, a mesquita de Córdoba foi templo, igreja, mesquita e igreja. Ups, uai, peraí, essa é uma história bem complexa, por isso que eu deixei para falar ela separado. Os historiadores acreditam que primeiro neste local existia um templo dedicado ao deus romano Janus. Aí os invasores visigodos converteram esse templo em uma igreja quando tomaram Córdoba em 572 d.C. Visigodos, bárbaros. Quando os muçulmanos chegaram, essa igreja foi convertida em mesquita. Como que foi isso? O que aconteceu? Após a derrubada de sua família em Damasco pelos novos abássidas, os omíadas, lembra lá de Damasco, no início do Islã, fugiram para o sul da Espanha, sob o reinado do príncipe Abd al-Rahman. Uma vez lá, ele estabeleceu o controle sobre quase toda a Península Ibérica e tentou recriar em sua capital, Córdoba, a grandeza de Damasco. Porém, o edifício, depois disso, foi expandido ao longo de muitos anos. Quando os cristãos tomaram de novo a Espanha, recuperaram o poder, eles construíram lá no meio uma catedral. Mantiveram a mesquita, mas construíram uma catedral. Então ela é uma mistureba danada. Mas nós não vamos entrar nessa questão da catedral não, porque aí é uma outra conversa, tá? Uma outra história. Vamos focar na arte islâmica, ok? Bem, a mesquita é composta por um grande salão hipostilo, preenchido com colunas, que é a sala de oração. Tem também um pátio com uma fonte no meio, um laranjal. Dizem que ele importou árvores frutíferas e outras plantas da sua antiga casa. O laranjal está lá até hoje. E circundando o pátio tem uma passagem coberta. Ela tem um minarete que agora está envolto em um campanário quadrado cônico. A gente pode ver no salão de orações que ele parece ampliado por sua repetida geometria. E é legal porque ele é construído com colunas romanas recicladas, de onde brota uma combinação super interessante de arcos simétricos de 2 camadas, formados de pedra e tijolo vermelho. O ponto focal da sala de orações vai ser o mihrab. Ele é moldurado por um arco primorosamente decorado, atrás do qual há um espaço excepcionalmente grande. É uma exceção.
Lembra que eu estava falando para vocês do mihrab, que é um nicho? Geralmente ele é só um nicho. Aqui, o nicho do mihrab assume a forma de uma sala. Esse tipo de mihrab é mais raro. Teselas de ouro criam uma combinação deslumbrante de azuis escuros, castanhos avermelhados, amarelos e dourados que, com motivos vegetais e muita caligrafia, adornam o arco. A escrita, né, que é importantíssima para o muçulmano, como eu já disse a vocês. O arco do mihrab é em estilo de ferradura. O arco em estilo de ferradura recebe esse nome, né? Obviamente, olha como é que ele parece uma ferradura. Era comum na arquitetura dos visigodos, que lá estiveram antes dos muçulmanos, lembra que eu falei? E essa forma de ferradura se espalhou pelo norte da África, do Marrocos ao Egito. E é também uma característica facilmente identificada da arquitetura ocidental islâmica, embora também haja alguns exemplos no Oriente. Olha que interessante a igreja de São João Batista, em Banhos de Serrato, província de Palência, na Espanha, concluída no século X, dos visigodos, para provar que esse arco era comum na arquitetura dos visigodos. E aí os muçulmanos chegaram lá, pegaram essa influência. Acima do mihrab existe uma cúpula fabulosa, construída de nervuras cruzadas que criam arcos pontiagudos, todos ricamente cobertos com um mosaico de ouro em um padrão radial. Gente, presta atenção nessa cúpula. Aqui tem o elemento que mais me seduz na arte islâmica, que é muito bacana. Muitas vezes, na maioria das vezes, a arte islâmica usa uma repetição de padrões que serve para dissolver e dissimular a matéria, porque para eles a arte não deveria reproduzir o mundo real, e sim transcender as aparências dos objetos, assim levando para o infinito. Ou seja, tomem como exemplo essa cúpula. Quando você olha para ela, é um excesso de formas geométricas, florais, entrelaçadas. E aí o seu olhar, ele viaja, né? Ele não tem um ponto focal concreto. Eu gosto de dar o seguinte exemplo para o aluno. Vamos supor que você tem uma parede branca, né? Você tem uma sala com paredes. Que sejam paredes lisas. Não interessa se é branca, que cor que é, tá? Mas paredes lisas. Quando você olha para as paredes, o espaço termina ali, na matéria. Tem a matéria, a parede ali. Agora, quando você está nesse lugar cheio, com essa repetição de padrões, com isso tudo entrelaçado, o seu olho não tem um ponto fixo, não tem ali a matéria, entendem? É meio que, sei lá, eu fico imaginando se eu estivesse debaixo dessa cúpula, que eu ficaria até meio tonta. Então, por isso que é transcender, né? É como se diluísse o espaço, a matéria concreta, para você ir além, para você viajar, transcender, né? Para além desse mundo real. Ai, eu acho isso tão interessante, gosto. E aí, como eu disse, em 1236, século XIII, portanto, Córdoba foi conquistada pelo rei Fernando III de Castela e o centro da mesquita foi convertido em catedral católica. Por hoje, ficamos por aqui. Na próxima aula, temos mais arte islâmica, tá bom? Conto com vocês. Beijo, tchau, obrigada.